Neste vídeo vamos resolver um exercício de progressões geométricas. De uma forma geral, vamos definir o termo geral, encontrar o termo geral de progressões geométricas em que é dado um termo e a razão, ou são dados dois termos, ou outros dois termos. Portanto, são os modos diferentes que nós temos de definir uma progressão geométrica. Vamos também aplicar um resultado conhecido relativo à soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. No caso da primeira sucessão, da sucessão A de n, devemos ter em conta que o termo geral de uma progressão geométrica é dado por A de n igual a A de k vezes R levantado a n menos k, onde A de k é um termo da sucessão e R é a razão da progressão geométrica. Quer isto dizer que se nós tivermos um termo qualquer da progressão geométrica e tivermos a razão, vamos conseguir, através desta fórmula, chegar ao termo geral da progressão geométrica. Neste caso, então, vamos ter A de n igual a A de 3, portanto, o termo que nos dão é o A de 3, vezes a razão levantada a n menos 3. Note-se que aqui está um 3, aqui também fica um 3. A fórmula, de facto, diz que, estando aqui um k, tendo o termo de ordem k, nós aqui colocamos n menos k no expoente da razão. Deste modo, e como o A de 3 é 2 e a razão é 4, fica simplesmente aqui um 2 e aqui um 4, e chegamos à conclusão que este é o termo geral da progressão geométrica A de n. Vamos agora passar para B de n, e note-se que aqui não nos dão a razão. No entanto, dão-nos dois termos, mas nós sabemos que o B de 4 é igual a B de 1 vezes R ao cubo. De facto, numa progressão geométrica, para passarmos de um termo para o outro, basta multiplicarmos pela razão. Deste modo, se multiplicarmos o B de 1 por R, ficamos com o B de 2. Se multiplicarmos o B de 1 por R ao quadrado, ficamos com o B de 3. Se multiplicarmos o B de 1 por R ao cubo, ficamos com o B de 4, pelo que esta igualdade é sempre válida. Se eu quisesse o B de 1000, o B de 1000 seria igual a B de 1 vezes R elevado a 999. Vamos então prosseguir, substituindo o B de 4 por 54, é o que aqui está, o B de 1 por 2, e ficamos aqui com uma igualdade que tem uma incógnita que é o R, e como 54 a dividir por 2 dá 27, ficamos com 27 igual a R ao cubo, passando este 2 a dividir para o primeiro membro, ficamos com 27 igual a R ao cubo, ou ainda R ao cubo igual a 27, que é a mesma coisa, de onde sai que o R é raiz cúbica de 27. E raiz cúbica de 27 vai ser igual a 3, uma vez que 3 ao cubo é 27. E temos então a conclusão de que a razão é 3. E o que é que temos nesta fase? Nesta fase temos dois termos, conjuntamente com a razão. No caso da sucessão A de n, tínhamos um termo e a razão, portanto, temos num caso similar. Vamos novamente utilizar esta fórmula. Fica, portanto, B de n igual a B de 1 vezes a razão elevada a n menos 1. E coloca-se aqui no lugar do k o 1, trabalhando com o primeiro termo. E aqui, portanto, fica um 1 também. E agora vamos substituir. Sabemos que o B de 1 é 2. A razão já descobrimos que é 3. E fica então este o termo geral da sucessão B de n. Portanto, um outro caso diferente. Neste caso não nos davam logo diretamente a razão em um dos termos, mas nós conseguimos encontrar a razão com base neste raciocínio que aqui apresentamos. Vamos prosseguir para o terceiro exemplo, que é a mesma coisa. Neste caso dão-nos também dois termos, o C de 5 e o C de 8, mas nós sabemos que o C de 8 é igual a C de 5 vezes R ao cubo, pelo mesmo raciocínio que utilizámos aqui em cima. Portanto, se multiplicamos pela razão 3 vezes seguidas, R vezes R vezes R, quando multiplicamos o C de 5 vezes o R, ficamos com o C de 6. Quando multiplicamos o C de 6 por R, ficamos com o C de 7. Quando multiplicamos o C de 7 por R, ficamos com o C de 8. Esta igualdade é válida. Vamos agora substituir o C de 8 por 2 e o C de 5 por 16. E chegamos então a esta igualdade. E agora, passando o 16 a dividir para o primeiro membro, 2 sobre 16 vai dar 1 oitavo. E sai então que a razão ao cubo é 1 oitavo. Ou ainda que a razão é raiz cúbica de 1 oitavo. E qual é que é o número cujo cubo é 1 oitavo? Vai ser simplesmente 1 meio. Mas se dúvidas houvesse, fazíamos raiz cúbica de 1 sobre raiz cúbica de 8. E como raiz cúbica de 8 é 2, uma vez que 2 ao cubo é 8, ficamos então com 1 sobre 8.
com 1 sobre 2, perdão, e ficamos então que a razão é 1 meio. Nesta fase vamos ter o raciocínio similar ao que utilizámos aqui em cima. Temos o termo C de 5, até temos o C de 8 também, qualquer um deles poderia ser utilizado. Vamos utilizar o C de 5, por exemplo, e fica então C de 5 vezes R levantado a N menos 5. Quando usamos o termo de ordem 5, vamos ter que pôr aqui um 5, também com base nesta fórmula, novamente. E agora, substituir o C de 5 por 16, a razão pelo 1 meio, que descobrimos aqui em cima, e fica assim o termo geral da sucessão C de N. E conclui-se assim a primeira alínea. A linha A. Na linha B, queremos fazer a soma de C de 1 com C de 2 até C de 10. E a maneira que temos, a primeira que nos pode ocorrer eventualmente, é fazer o C de 1, o C de 2, o C de 3, o C de 4, por aí fora até o C de 10. Pode-se fazer facilmente, agora que temos o termo geral. O C de 1 é 16 vezes 1 meio levantado a 1 menos 5, que é menos 4. O C de 2 é 16 vezes 1 meio levantado a 2 menos 5, que é menos 3. E assim por diante. E fazíamos o C de 10 e gastávamos muito tempo, naturalmente, mas chegávamos, efetivamente, ao resultado, depois de muitos cálculos. Mas isso só seria feito por quem não sabe que se denomina a soma dos n primeiros termos de uma sucessão por S de n, neste caso, como são os 10 primeiros termos, fica o S de 10, e que há uma forma específica para o fazer, que fica o primeiro termo vezes 1 menos a razão da progressão geométrica em causa elevada a 10 sobre 1 menos a razão. Portanto, esta é uma forma conhecida. Quando calculamos a soma dos n primeiros termos, aqui fica um n. É a única diferença que há. Aqui, como o n é 10, já que são os 10 primeiros termos, fica aqui um 10. E agora, então, vamos substituir, já que sabemos que a razão da sucessão C de n é 1 meio, vamos substituir o R por 1 meio. E temos também ainda que calcular o C de 1. Portanto, o C de 1 obtém substituindo aqui o n por 1. Fica 16 vezes 1 meio levantado a 1 menos 5, que é menos 4. E agora, como temos 1 meio levantado a menos 4, é a mesma coisa que ter 2 levantado a 4, e 2 levantado a 4 é 16. Vai ficar 256, então é um resultado conhecido. Isto é a mesma coisa que ter, também poderíamos fazer do seguinte modo. Podemos fazer 1 meio é a mesma coisa que 2 levantado a menos 1, e 2 levantado a menos 1 por sua vez levantado a menos 4, fica 2 levantado a 4, que é 16. Temos então o primeiro termo, que é 256. Agora sim, podemos utilizar esta fórmula, pôr aqui o 1 meio, e ficamos então rigorosamente com 256 vezes 1 menos 1 meio levantado a 10 sobre 1 meio. Fica este resultado. E agora, como 1 menos 1 meio é igual a 1 meio, dividir por 1 meio é o mesmo que multiplicar por 2. E portanto podemos fazer 256 vezes 2. O que é certo é que, contas feitas, eventualmente até podemos colocar este resultado todo completamente na calculadora. Chegamos ao valor 1023 sobre 2 e é este o resultado final da soma dos 10 primeiros termos desta sucessão. Termina assim o exercício. Espero muito sinceramente que vos tenha feito compreender este assunto. Se for esse o caso, não se esqueçam de fazer like.